Bom dia, meninos, bom dia, meninas. Mais uma vez a gente está aqui juntos para fazer essa apresentação de extrema relevância para esse início do conteúdo de filosofia, tá? Eu vou fazer uma abordagem geral que vai ser útil a cada um de nós relacionado ao conhecimento dessa matéria tão importante, né? Filosofia, do mito à filosofia, ou seja, a gente vai tentar compreender desde o mito, né? O que é mito, o que é filosofia, até chegarmos a essa origem da filosofia. Na última aula, na aula introdutória da semana passada, o professor Wellington fez uma abordagem muito interessante no sentido de que a filosofia veio a surgir, ou seja, onde ela veio a surgir, onde ela veio recair, né? A gente viu lá que no mundo grego, toda uma perspectiva do surgimento da origem da filosofia, de modo mais preciso, eu citava a questão de Atenas e Esparta, né? Que vai ter esse momento muito importante, não somente para a democracia na Grécia, mas para a origem dessa vertente do conhecimento que é a filosofia, né? A gente sabe muito bem que a Grécia é o berço não somente do conhecimento, mas também é o berço de culturas distintas e de várias outras situações que marcam a humanidade. Para a gente compreender a filosofia ou o processo histórico no contexto filosófico, é necessário que a gente entenda que o ser humano é o único ser na Terra capaz de produzir conhecimento. O ser humano é o único ser na Terra capaz de utilizar a sua razão, e quando eu falo razão aqui, é o uso racional para entender-se, para entender o outro e a si próprio. No entanto, o que é que eu destaco, turma, nessa aula aqui de filosofia? Primeiro fator preponderante que eu preciso me atentar: o despertar do conhecimento é fruto da curiosidade humana. E essa curiosidade humana vai levar o homem a buscar explicações para o que ocorre no seu cotidiano. Isso é muito importante porque essa busca por explicações, ela nada mais é do que uma ação filosófica, uma atitude filosófica ou conhecimento filosófico. No entanto, se a gente fizer uma analogia, né, não é porque não havia nenhuma fundamentação científica capaz de fornecer base para esse conhecimento, o homem encontra na mitologia grega, lá na antiguidade grega, que a gente vai perceber, por exemplo, a explicação a partir do mito para o conhecimento. É essa perspectiva mitológica ou cosmogônica que vai fazer com que eu explique o universo, que vai fazer com que eu explique os fenômenos da natureza, como o trovão, como a chuva, né? Daí o exemplo do Thor, que é o Deus que a gente já deve ter assistido ao filme. Daí o exemplo de... você já deve ter assistido também um dos... que é bilheteria, né? Foi bilheteria e todo mundo deve ter percebido o que tem o controle dos raios, o que tem o controle das águas, né? E isso, a partir de agora, vai ser útil aqui no conceito pré-filosófico. Aí você poderia me dizer: professor, então no conceito pré-filosófico eu posso afirmar que o mito explicava a situação? De fato sim. Então, uma forma de entender o mundo que o cercava. O quê? O mito. Por isso mesmo, nós podemos afirmar que o conhecimento mitológico representou uma das primeiras tentativas de organizar o conhecimento sobre a realidade. Isso é importante a partir de agora, porque enquanto não existia a filosofia, o conhecimento era explicado a partir da mitologia. Ora, pessoal, então o que explica, por exemplo, um trovão se fôssemos viver durante o processo da mitologia grega? O trovão nada mais era, mitologicamente falando, do que a fúria dos deuses. Essa fúria dos deuses, mitologicamente falando, era uma ação de um conhecimento do povo daquela época.
Só que, o que é que na verdade essa representação da realidade a partir do mito passa a ser útil para a gente? Porque o mito vai ser muito parecido com aquilo que a gente está no convívio todos os dias. Só que é uma explicação de um tempo, né, que não condiz com a realidade de outro tempo. Quer ver outra coisa que é interessante? Eu já ouvi muito algumas pessoas dizerem assim, o mito é uma lenda. Não, lenda, mito é mito. O mito não é verdade. Não, mito é mito, verdade é verdade, ou coisa parecida. Não é interessante que falemos, por exemplo, que o mito não é verdade, que o mito é isso, que o mito é... Não, mito é mito. E ele ocorre para explicar determinada situação de um período na antiguidade grega, na antiguidade romana, no Egito, enfim, tá? De acordo com alguns autores, na mitologia, nada existe em uma única forma. Existe sempre o antagonismo, ou seja, os contrários, né? A comunhão dos opostos. Assim, é impossível pensar vida sem morte, trevas sem luz, saúde sem doença, bonito sem feio. É interessante que, da mesma forma que existe o bem e o mal a partir do cristianismo, na mitologia grega também existe o Deus do bem e o Deus do mal. Na mitologia, por exemplo, lá na Mesopotâmia, existe Deus do bem, Deus do mal. Aí você vira para mim e diz, professor, então o senhor está me dizendo que no mito existe deuses e não Deus? De fato, na mitologia grega existe deuses e não Deus. Os deuses que estavam do lado do bem e os deuses que estavam do lado negativo, né? Essa perspectiva ela também vai ser colocada dentro do pensamento mitológico. A análise que eu tenho feito com vocês a partir de agora, um exemplo clássico disso, eu vou citar para vocês, é do filme Troia, onde Aquiles, que é um semideus, né? Ele vai à guerra e em um dos movimentos de luta, ele destrói a estátua de Zeus. E quem é Zeus na mitologia grega? Zeus é um grande deus. Então a perspectiva a partir de agora é que se você, ao invés de pedir forças para ir para a guerra, você destrói a imagem de um Deus todo-poderoso, então você iria, por exemplo, provocar a fúria daquele Deus. É interessante que a relação que se faz em relação à mitologia grega é que os deuses viviam como seres humanos. Os deuses dançavam, os deuses festejavam, os deuses embriagavam-se, né? E essa é uma relação muito, muito curiosa, porque a gente tem uma visão de deuses, algo que vive apenas orando, ou coisa... Não, eles vivem naturalmente assim como os seres humanos, porém os poderes que eles tinham era muito útil para aquele momento, né? Para aquela sociedade ali. Então, o mito, ao considerar os opostos, é o movimento de passagem de uma situação para outra, permanência ou mutabilidade. De acordo com a crença mitológica, para que algo novo seja construído, é preciso que haja uma destruição da forma anterior. A morte, por exemplo, seria uma eterna condição de renascimento, ou seja, para que outra pessoa nascesse, era necessário que outra pessoa morresse. Essa é uma ideia mitológica no mundo pré-filosófico. Etimologicamente, ou seja, no sentido mais íntimo da palavra, o mito vem do grego mitos. O mito vem do grego mitos, significa fábula, uma narrativa, uma explicação, né? Uma palavra que explica algo. Na crença grega, o mito era um fato narrado pelo poeta Rapsodo. Essa analogia, né? essa narrativa colocada por um poeta, e por esse poeta de forma especial, Rapsodo, era entendível que ele era um cara escolhido por deuses, para que ele revelasse, para quem ele revelava essa origem, por exemplo, dos seres, ou daquilo que ocorria, por exemplo. Então ele era incumbido de transmitir a informação que os deuses passavam para ele. Então a narrativa, mesmo sendo fabulosa, mesmo sendo algo que nem todo mundo poderia acreditar, que muitas vezes era incompreensível ou contraditório, tornava-se confiável e sagrada, porque ele o narrava, acreditava-se ferrenhamente nele. E eu vou lhe ser sincero,
Você vai na sua igreja, o seu pastor narra algo da Bíblia, você diz que ele é um mentiroso? Não. O Papa está lá pregando para o povo da igreja católica, ou o padre, ou o pastor, ou o bispo, ou sei lá quem, pegou para você, você disse, não, você está mentindo, padre, não é assim não. Não, por quê? Porque na narrativa do padre, do que ele está falando sobre aquele Deus, é uma verdade para nós, e nós acreditamos naquilo. Então, para os gregos, o que o Rapsodo narrava, já que ele era um escolhido pelos deuses, era confiável. E ele era uma autoridade religiosa, inclusive sagrada, né, para muitas pessoas. As principais referências mitológicas, narrativas mitológicas, são as obras de Homero, com Ilíada e Odisseia, tá? Que vai narrar a guerra de Troia e o retorno de Ulisses, e de Hesíodo, que vai narrar a teogonia, os trabalhos e os dias. Seriam as narrativas, por exemplo, desses dois homens da época do período clássico grego, que vai fazer com que a gente entenda aqui, turma, uma importância muito grande dentro da mitologia grega. Alguns vão dizer que os poemas de Homero, né, que na verdade não são tão assim, entende-se que foi algo encontrado alguns anos depois, dá uma sensação de uma narrativa mitológica que foi escrita por alguns anos depois, né? Mas o que importa é que uma das únicas obras que narra essa perspectiva mitológica de fato do mundo grego, por não ter sido encontrado outros documentos mais contundentes escritos, vai ser Ilíada e Odisseia. Já a filosofia, turma, é o contrário desse mito, né? Como assim, professor? A filosofia ela não aceita a ideia de fabulação, a ideia de narrativa fabulosa, o conto, a perspectiva floreada da história. A filosofia ela entra no processo de contradição e de incompreensibilidade, né? Do mito, não serve para a filosofia. Então, não aceitar a fabulação, essa contradição ou a incompreensibilidade proposta pelo mito é algo que a filosofia não concorda. Então, ela busca o quê, professor? As respostas lógicas, né? Entendíveis, respostas lógicas, essa é a palavra correta, que tenha coerência e que seja racional. Essa atitude com resposta lógica e coerente e racional, eu tenho aqui um entendimento que você pode anotar no seu caderno como atitude filosófica ou reflexão filosófica. Essa atitude filosófica ou essa reflexão filosófica é comum à filosofia. Na filosofia, ainda, a confiança não está assentada na autoridade do filósofo. Ou seja, o filósofo contando, narrando aquela perspectiva, não é ele o Deus, como no mito era. Não é ele o detentor do conhecimento. Mas o que acontece aqui agora na filosofia? A razão que está sendo analítica, a razão que está sendo colocada ali, a razão que está sendo desenvolvida naquela fala, vai ser algo que todas as pessoas terão acesso. Quando eu falo a razão vai estar ali, ou seja, o conhecimento sendo proposto por aquele indivíduo, dentro do conceito filosófico, vai ser analisada, vai ser refletida pelo outro, da mesma forma que o outro está contando ali. Ou seja, quando alguém narra um fato na filosofia, eu do lado de cá tenho o papel de concordar ou não. Essa é uma relação de reflexão filosófica, tá? Uma atitude filosófica, quando eu me coloco de forma crítica diante daquele fato. O que na verdade é razão? Nós, seres humanos, somos dotados de conhecimento. Nós, seres humanos, somos dotados de razão. O que é razão para a filosofia? Turma, razão para a filosofia é uma forma de organizar a realidade de modo que se torne compreensível. O que o professor Wellington está fazendo aqui com vocês, nada mais é do que uma proposta racional. Filosoficamente falando, eu estou levando o conhecimento para você. E você, diante da minha fala, concorda com a minha fala ou não?
esse concordar, eu tenho certeza que eu estou falando aqui com você agora e você está aí fazendo um processo que é muito comum, que é ouvindo e fazendo uma reflexão. Essa reflexão pode te levar a concordar comigo ou não. Esse concordar comigo ou não, turma, é o que vamos chamar de atitude filosófica quando você se posiciona sobre a minha fala, correto? Portanto, a razão é uma forma de organizar a realidade de modo que esta se torne compreensível. É o que o professor está fazendo aqui. O conhecimento mitológico, claro, como eu disse antes, ele é pré-filosófico, ele é anterior ao conhecimento filosófico. E o que é que eu tenho interessante aqui, turma? O que eu tenho interessante é que uma segunda importância acreditada da mitologia é que ela contribuiu para o surgimento da filosofia. Nossa, professor, que interessante, verdade isso? Pois é, pessoal. Isso aqui é muito interessante. A mitologia vai contribuir para o surgimento da filosofia. Uma vez que a filosofia nasceu justamente questionando a validade do conhecimento mitológico. Ora, como é que a filosofia nasce? Pessoal, um conhecimento futuro, só nasce a partir de um conhecimento anterior. O que eu estou dizendo aqui para você é que os filósofos gregos irão questionar o conhecimento mitológico e vão entender que aquele conhecimento mitológico não é a verdade absoluta. A partir desse princípio, dessa atitude filosófica dos filósofos gregos, como Aristóteles, Platão, Sócrates, Parmênides e outros filósofos, irão fazer diante do conhecimento mitológico, é uma atitude reflexiva, é uma atitude filosófica. E essa atitude filosófica, que levanta um posicionamento crítico, por exemplo, vai fazer com que a filosofia venha a surgir. Ou seja, a mitologia vai dar condição para o surgimento da sociologia. Se eu pedir que vocês expliquem, por exemplo, numa questão de teste ou numa questão de prova, de que forma o conhecimento mitológico vai dar condição ao surgimento do conhecimento filosófico, você vai explicar o que o professor está colocando aqui, tá? Que é a partir do conhecimento futuro, do conhecimento anterior, que o conhecimento futuro vai se originar. Ou seja, a filosofia ela nasce do conhecimento mitológico, tá? E de que forma? A partir que passa a questionar aquele conhecimento, ok? Diante disso, então, pessoal, uma pergunta que ocupou a mente dos estudiosos da filosofia foi: a filosofia nasceu a partir de uma transformação do conhecimento mitológico ou de uma ruptura desse conhecimento? É interessante aqui, turma, porque há necessariamente duas explicações para essa situação. Olha que situação interessante aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Vou repetir a pergunta. A filosofia nasceu a partir de uma transformação do conhecimento mitológico ou de uma ruptura desse conhecimento? Ou de um racha em relação ao conhecimento mitológico? Ela nasceu a partir da transformação desse conhecimento mitológico ou de uma ruptura do conhecimento mitológico? Vamos à explicação mais plausível? Então tem aqui o seguinte: duas hipóteses foram formuladas diante dessa pergunta. Primeiro, pessoal, primeira situação. As duas hipóteses já foram consideradas e aceitas, mas atualmente admite-se que a filosofia, ao perceber que o conhecimento mitológico era contraditório e limitado, reformulou, racionalizando-o e transformando num conhecimento novo e diferente. Entende-se, até então, que já lá atrás, a filosofia entendia que as respostas dadas à pergunta anterior, a essa pergunta aqui, era aceitável, era considerável, né? Porém, registre isso aí. Porém, na atualidade, admite-se que a filosofia percebeu que esse conhecimento mitológico, que era contraditório, né, ilimitado, agora vai ter uma nova versão da transformação desse conhecimento. Ora, professor,
E que versão vai ser essa? Né? Que esse conhecimento totalmente distinto do conhecimento mitológico, ele vai ter sua própria origem, apesar de o conhecimento mitológico dar base para a origem da filosofia. Só que o conhecimento filosófico vai ter sua própria explicação racional, sua própria construção racional, diferenciando-se assim do conhecimento. O conhecimento filosófico vai ter sua própria explicação racional, sua própria explicação contundente, diferenciando-se assim do conhecimento mitológico. Né? Enquanto o conhecimento mitológico ele era contraditório e limitado, o conhecimento filosófico não era bem assim. Ele era ilimitado e racional. Né? É fato hoje bastante aceito que o nascimento da filosofia na Grécia Antiga não resultou de um milagre, né? Não nasceu do dia para a noite. Né? Realizado por um povo privilegiado. Não foi bem assim. É isso que o slide está mostrando para a gente. Vai resultar de um processo lento e gradual, influenciado por mudanças sociais, políticas e econômicas. Ora, então, o que se disse no slide anterior a respeito de uma nova versão é que o conhecimento grego vai estar pautado necessariamente, pessoal, na influência de mudanças sociais, políticas e econômicas. Daí, onde que eu enxergo isso, professor? Eu enxergo isso nas cidades e estados gregas, né? Quando tem lá as questões sociais gregas, como Atenas e Esparta, como eu falei a vocês no slide introdutório da semana passada. Por questões políticas, na questão da democracia, que nem todo mundo tinha participação política, e econômicas também, quando os gregos passam a expandir o seu território. Então a filosofia ela vai ter um papel muito importante diante do contato com vários povos naquele contexto lá, tá, pessoal? Ainda sobre o nascimento da filosofia, a nossa filósofa brasileira Marilena Chauí, em 2003, ela escreve o seguinte, que a filosofia nasce da admiração e do espanto. Né? Dizem Platão e Aristóteles, a filosofia nasce, naquele contexto grego, da admiração e do espanto. A forma como se observava as coisas, a sociedade, a política, a economia, a cultura daquele povo, então dá uma nova versão para o contexto do que se vivia. A admiração. Por que o mundo existe? Então, essa vai ser uma das perguntas que vai fazer com que a filosofia tenha sua própria origem. E o espanto seria, por que o mundo é tão como é? Né? A resposta que você tem a essas perguntas lhe dará condição para você formular, por exemplo, possíveis perguntas, ou a pergunta que você tem lhe dará condição a você obter possíveis respostas. Essa é uma análise filosófica. Se você parar para analisar, parece um pouco meio que complexa, mas é de fácil compreensão. Etimologicamente falando, ou seja, na raiz da palavra, filosofia vem do grego philo, aquele ou aquela que tem um sentimento amigável, e sofia, sabedoria. Ou seja, um sentimento de sabedoria. Você, como indivíduo, significa alguém que reflete, que pensa, que usa da razão para conhecer algo. Resumindo, filosofia significa amizade pela sabedoria, a busca pela sabedoria. Uma relação de amizade com a sabedoria. E os indivíduos, dentro do contexto social, carregam essa perspectiva filosófica em relação ao conhecimento filosófico. Ainda sobre a filosofia, a invenção da palavra filosofia é atribuída ao filósofo grego Pitágoras, né? Ou seja, quem criou o termo filosofia? Pitágoras de Samos. Essa é uma das explicações mais razoável, né, para o seu surgimento. Ele é um pré-socrático que vive no século V a.C. Ou seja, o Sócrates, que vai ter aí tem até a célebre frase, só sei que nada sei, que eu até falei na aula anterior, né? Vai ser um dos períodos gregos que vai marcar a história da filosofia grega. Pouco tempo depois, daquele é considerado o primeiro filósofo da história, Tales de Mileto, né? Vai ser um dos precursores também da origem da filosofia. Então,
eu tenho o termo dado filosofia, atribuído a Pitágoras de Samos. O nome filosofia, quem cria é esse Pitágoras de Samos. Deixa eu apagar um pouquinho aqui. Pitágoras de Samos cria, inventa o nome filosofia, e Tales de Mileto vai ser o primeiro filósofo da história no século 7 a.C. Então, eu estou passando para você o passo a passo desse contexto, desse conceito de filosofia. Na fase pré-socrática, e vocês vão ver comigo detalhadamente no material didático, né? Na fase pré-socrática, a pergunta mais frequente era: o que são as coisas, né? Daí que a filosofia nasceu como uma cosmologia, né? Isto é, conhecimento racional da ordem do mundo ou da natureza, o cosmo, né? Só para você ter ideia, para você me compreender, toda vez que eu falar em cosmologia, eu estou me preocupando com o estudo da filosofia. Toda vez que eu falar em cosmogonia, eu estou falando que eu estou me preocupando com o estudo da mitologia. Então, pessoal, eu tenho cosmogonia, estudo dos mitos ou da mitologia, e cosmologia, estudo da filosofia, do conhecimento racional, né, do mundo ou da natureza. A minha aula de filosofia conclui aqui. Eu agradeço a atenção de todos, espero que vocês tenham compreendido essa aula de filosofia, para que a gente possa já dar o nosso pontapé inicial com muita segurança, muita tranquilidade. A todos um forte abraço.